Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando bem aí na quarentena. Eu relutei um pouco para termos aula por meio virtual, achando que essa quarentena não ia demorar tanto, mas a previsão não é das melhores, o nosso conteúdo não pode ficar parado, então por conta disso eu acabei tendo que fazer essa opção pela aula em meio virtual. Confesso que é um tanto quanto estranho estar aqui dando aula para uma sala vazia, eu principalmente que gosto de interagir com os alunos, andar por toda a sala, mas é a realidade que nós temos hoje, né? Pois bem, gente, nós tivemos a avaliação do primeiro bimestre agora, fechamos o nosso conteúdo até a última aula presencial, encaminhei para vocês apostilas tratando das próximas temáticas que nós vamos tratar agora, por dois motivos. Primeiro, para que você não precise estar anotando tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora. E segundo, para que você possa ter a possibilidade de se preparar antes da aula para melhor aprimorar o conteúdo que vai ser transmitido por esse meio virtual. A nossa programação, como eu já avisei a vocês por e-mail, é da sequência a partir do nosso último conteúdo da aula presencial. Tá? Então, nós terminamos ali a parte de resposta à acusação, dentro do procedimento ordinário, e nós vamos seguir a partir daí. O nosso segundo bimestre, então, começa com a absolvição sumária dentro do procedimento ordinário. Vamos passar pelo procedimento sumário também, pelos juizados especiais criminais e pelo tribunal do júri. Essa é a nossa programação, é o conteúdo programático que nós pretendemos fechar dentro desse semestre. Tá? Então, vamos trabalhar. Eu coloquei aqui na lousa apenas para poder novamente atualizar os senhores daquilo que foi tratado. Eu coloquei aqui a sequência dos atos processuais dentro do procedimento ordinário. Eu te disse que procedimento é uma sequência ordenada de atos processuais que vai desde a inicial acusatória até a sentença. Então nós vimos o oferecimento da denúncia ou queixa, indeferimento, rejeição ou recebimento da inicial acusatória, a citação do réu, a resposta à acusação. E paramos aqui. Então, nosso conteúdo, a partir de agora, começa aqui em absolvição sumária. Gente, a absolvição sumária, ela é um momento dentro do processo em que, se presentes uma das hipóteses do 397 do Código de Processo Penal, o réu é definitivamente absolvido. Aquelas hipóteses previstas no 397 fazem coisa julgada material. Ou seja, decidindo o juiz por uma daquelas situações, o réu é plenamente absolvido. Não se pode mais discutir aquela questão nem naquele processo, nem outro. Por conta disso, nós temos que ter em mente que o juiz, para optar por uma dessas causas de absolvição sumária do 397, ele tem que ter a prova manifesta, a prova inequívoca da presença de uma daquelas situações. Por quê? Porque é direito da acusação querer provar aquilo que ela está alegando na petição inicial. E isso só vai ocorrer no momento posterior, que é na audiência de instrução e julgamento. Ou seja, não pode ser sonegado à acusação, ao órgão acusador, a possibilidade de provar aquilo que ela está alegando. Então o juiz só vai poder fazer-se valer da absolvição sumária se houver um juízo de certeza com relação àquelas causas do 397. Se houver um mínimo de dúvida
acerca da incidência daquelas causas, o juiz não deve absolver sumariamente. Ele deve impulsionar o processo à fase instrutória e, se for o caso, na sentença, após a coleta da prova em audiência, absolver o réu. Pois bem, o 397, como eu te disse, ele traz essas causas da absolvição sumária. Só que essas causas do 397, elas não são taxativas. O rol não é taxativo, é meramente exemplificativo. Eu posso ter, fora do 397, outras situações que podem levar à absolvição sumária do réu. Por exemplo, a presença de uma das escusas absolutórias do artigo 181 e 182 do Código Penal, por exemplo, o furto praticado pelo filho em relação ao pai, é uma escusa absolutória. Se você procurar no rol do 397, você não vai encontrar essa hipótese. Mas é cabível, sim, a absolvição sumária por conta disso. Ok. Mas quais são essas causas que podem levar à absolvição sumária do réu? Nós sabemos que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Se você for observar 3 das 4 causas que constam do 397, você vai observar que uma delas trata da atipicidade do ato, a outra trata da presença inequívoca de uma causa excludente de antijuridicidade e a outra de uma causa manifesta que exclui a culpabilidade. Então, para você não precisar decorar o 397, lembre-se da teoria tripartida do crime. Se houver uma atipicidade do fato, uma causa manifesta de exclusão de antijuridicidade ou uma causa manifesta de exclusão de culpabilidade, você vai estar diante da possibilidade de absolvição sumária. Mas volto a dizer, observe o que o texto diz. Causa manifesta, juízo de certeza. Evidentemente, sem sombra de dúvida, se faz presente aquela excludente. Aqui vigora o princípio do indubio pro societatis. Se houver dúvida com relação à presença de uma das excludentes, o processo deve seguir adiante até a sentença. O juiz deve impulsionar o processo até a fase instrutória. Pois bem, eu chamo a atenção de vocês para um dos incisos do 397. Um dos incisos do 397 fala: o réu será absolvido sumariamente se estiver presente uma causa excludente de culpabilidade. Aí o legislador põe uma vírgula, salvo a inimputabilidade. Esse texto, da maneira como ele está redigido, ele pode levar a conclusões equivocadas, a conclusões precipitadas. Por quê? Quais são as causas que excluem a imputabilidade do agente? Nós temos a menoridade, nós temos a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e nós temos a embriaguez completa e involuntária. Imagine você que descobre-se, nesse momento do processo, que o nosso réu, que foi denunciado, na verdade ele tinha 17 anos ao tempo do fato. Ou seja, está presente uma causa excludente da culpabilidade, consistente na inimputabilidade por conta da menoridade penal. Se você for levar ao pé da letra o que diz o dispositivo, o juiz não poderia absolver sumariamente ele. Por quê? Porque diz o dispositivo, salvo a inimputabilidade. Ora, por que impulsionar o processo à fase instrutória? Por que chegar esse processo na sentença para só então poder absolver um réu que sabidamente
era menor de idade ao tempo do fato? Não tem cabimento. Ou seja, melhor seria se o dispositivo dissesse salvo inimputabilidade mental. Por quê? Porque no caso da inimputabilidade mental, o réu, se for comprovado esse estado de incapacidade, ele não vai receber pena, mas ele pode receber medida de segurança. E quando é que eu posso aplicar para ele a medida de segurança? Lá na sentença, depois do devido processo legal. O réu pode querer provar durante a instrução, por exemplo, que não foi ele que praticou o fato. Isso acarretaria uma absolvição própria. Ou seja, ele não teria nenhuma imposição de pena nem medida de segurança. Agora, se ficar demonstrada a materialidade delitiva e a autoria delitiva e não estiver presente nenhuma outra excludente, salvo a inimputabilidade por doença mental, lá na sentença o juiz vai aplicar a medida de segurança. Se eu matar o processo agora, nesse momento, eu vou estar impedindo a possibilidade do réu comprovar, por exemplo, que não foi ele o autor do delito. Então, por isso, esse dispositivo. O juiz absolverá sumariamente o réu se presente uma causa manifesta de exclusão de culpabilidade, salvo a inimputabilidade mental. Qualquer outra excludente de imputabilidade, ela pode sim levar à absolvição sumária do réu. Ok. Além dessas três situações de atipicidade do fato, presença de causa manifesta de exclusão de antijuridicidade e presença de causa excludente de culpabilidade, eu tenho uma quarta situação que pode levar à absolvição sumária do réu, que é a extinção da punibilidade do agente. Nós temos no artigo 107 do Código Penal um rol exemplificativo, é claro, mas onde estão presentes a maioria das causas que levam à extinção da punibilidade do agente, ou seja, a perda do direito de punir do Estado. Por exemplo, pode-se descobrir, logo após a resposta à acusação, que o crime pelo qual o réu está sendo processado está prescrito. Preciso levar o processo adiante até a sentença para reconhecer a prescrição e declarar a extinção da punibilidade? Não. Simplesmente eu vou lançar mão da absolvição sumária e matar o processo naquele momento. Nós vamos ver isso lá no momento do estudo dos recursos, mas para essas três situações de absolvição sumária, a tipicidade do fato, excludente de antijuridicidade, excludente de culpabilidade, para essas três situações o recurso cabível é a apelação. Por outro lado, naquela situação da extinção da punibilidade, o recurso cabível é o recurso sentido estreito do 581, inciso 8 do CPP. Mas não se preocupe com isso nesse momento. Pois bem, gente, imagine então que o nosso réu não foi absolvido sumariamente. O juiz resolveu impulsionar o processo à fase instrutória. Nós vamos ter a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência, ela serve para coleta de prova oral. É o momento em que vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, eventuais peritos, eventuais intérpretes, o réu vai ser interrogado, ou seja, é o ato pelo qual vai ser coletada a prova oral. Pois bem, como é que se passa essa audiência de instrução e julgamento? Nós temos uma ordem que deve ser observada para a coleta dessa prova oral dentro da audiência de instrução. A ideia é que numa única audiência se colete toda a prova oral. Então, aberta a audiência, primeiramente vai ser ouvida a vítima, se houver. Depois de ouvida a vítima, as testemunhas de acusação. Depois de ouvidas todas as testemunhas de acusação,
as testemunhas de defesa. E, por fim, o réu vai ser interrogado. Aqui algumas observações. A primeira delas é a seguinte: eu não posso colher o depoimento de uma testemunha de defesa ou interrogar o réu antes de serem ouvidas todas as testemunhas de acusação. Porque se eu fizer isso, eu vou estar invertendo a coleta da prova, e se o réu demonstrar prejuízo, aquele ato pode ser anulado. É mais garantista para o réu, é mais proveitoso para o réu que primeiro sejam ouvidas todas as testemunhas de acusação, para depois serem ouvidas as suas testemunhas de defesa, para só ao final ser interrogado. Quando ele senta na frente do juiz para dar sua versão do fato, ele já vai ter ideia de tudo aquilo que foi falado pelas testemunhas de acusação. Portanto, a inversão dessa ordem pode levar à nulidade relativa. Se provado o prejuízo, o ato pode ser anulado. Mas, eventualmente, se houver concordância das partes, em especial da defesa, pode haver essa inversão? Tudo bem. Desde que tenha-se o cuidado de consignar em ata que a defesa concordou com a inversão na coleta da prova, ótimo. Tá? Pode acontecer, por exemplo, que existe uma testemunha de acusação que não veio. O Ministério Público insiste na sua oitiva, mas tem lá fora, esperando para serem ouvidas, 3 testemunhas de defesa que não podem comparecer outro dia, querem já ser ouvidas. Pode a defesa ouvir aquelas 3 testemunhas para depois ser designada uma audiência para ouvir aquela testemunha de acusação faltante? Pode, desde que a defesa concorde, não há problema nenhum nisso. Ok, e como é que se faz a coleta da prova? Pois bem, em 2008, houve uma alteração no Código de Processo Penal que provocou uma mudança na forma de inquirição da testemunha e interrogatório do réu. A inquirição da testemunha é feita diretamente pelas partes e não pelo juiz. O juiz abre o depoimento, qualifica a testemunha, toma dela o seu compromisso de dizer a verdade e automaticamente passa a palavra para a parte que arrolou. Se for testemunha de acusação, primeiro vai ser passada a palavra para o promotor faz todas as perguntas que ele tiver que fazer, na sequência é passada a palavra ao advogado de defesa, que também esgota todas as suas perguntas, para só em seguida, complementarmente, se houver necessidade, o juiz complementar com as perguntas que ele tiver. Essa é a maneira pela qual o Código de Processo Penal diz que tem que ser inquirida a testemunha. Se for testemunha de defesa, primeiro o advogado de defesa, depois o promotor, depois o juiz. Ocorre que muitos juízes, principalmente aqueles que já estavam na ativa até 2008, eles continuam adotando o chamado sistema presidencialista. O que é isso? Ele próprio começa perguntando. Depois que ele esgota as perguntas, ele passa para o promotor, se for testemunha de acusação, para em seguida passar para a defesa. Existe uma inversão. Existe alguma nulidade em relação a isso? Qual das duas maneiras é a mais adequada para fazer a inquirição da testemunha? Pois é, os tribunais chamados a decidir essa questão disseram: não há nulidade, pelo simples fato de ser adotada uma ou outra metodologia. Só vai haver nulidade se uma das partes provar que aquela conduta do juiz trouxe algum prejuízo. Se não se provar prejuízo, o ato é válido. Então, hoje, se você for atuar na área criminal,
você vai verificar que existem juízes que adotam um sistema novo e outros que adotam um sistema antigo. As duas maneiras têm sido admitidas normalmente pela jurisprudência. Já em relação ao interrogatório do réu, não há o que se questionar. O interrogatório do réu é iniciado pelo juiz. O juiz, adotando o sistema presidencialista, começa a fazer as perguntas para o réu, esgota suas perguntas e depois passa para o promotor e, na sequência, para o advogado de defesa. Alguns juízes, porém, devo ressaltar que também para o interrogatório tem adotado uma sistemática diferenciada. Ele inaugura o depoimento e já passa a palavra ao promotor para que faça suas perguntas. Em seguida para a defesa e, por fim, o juiz. Mas isso são situações muito excepcionais. Muito excepcionais. Tá? A grande maioria dos juízes para o interrogatório tem adotado o sistema presidencialista. Ok, e detalhe, tanto as perguntas dirigidas à testemunha, tanto aquelas dirigidas ao réu, elas são feitas diretamente à pessoa que está prestando o depoimento. Não mais há necessidade de se reportar ao juiz para que ele reporte a pergunta àquele que está prestando o seu depoimento. É feito diretamente, o juiz só fiscaliza se a pergunta não está sendo impertinente, capciosa, uma pergunta que já foi respondida. Ele fica apenas fiscalizando e, se for o caso, indefere aquela pergunta que ele achar que se enquadra nessas categorias. Ok? Pois bem, encerrada a audiência de instrução e julgamento, nós vamos para as alegações finais do para as diligências finais do artigo 402. O que são essas diligências finais? Ao final da audiência de instrução e julgamento, pode surgir a necessidade da coleta de alguma prova complementar. Alguma prova cuja necessidade surgiu da realização da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, daquela coleta de prova que foi feita naquele momento. Por exemplo, a vítima é perguntada se viu quem é que furtou a sua residência. Ela diz, não sei, não vi, mas sei que a minha vizinha, a Dona Maria, presenciou, avistou os meliantes. E a Dona Maria, até então, não se tinha conhecimento dela no processo. Ninguém tinha falado até então, lá no inquérito policial, que a Dona Maria tinha visto os ladrões. Pode, então, qualquer das partes ou o juiz de ofício requerer que a Dona Maria seja ouvida como testemunha do juízo. Requerer que seja inquirida a Dona Maria para decidir, para poder entender o que se passou no plano dos fatos. O depoimento dela tornou-se imprescindível por conta de uma menção que foi a ela feita durante a audiência de instrução e julgamento. Então, nessa fase do 402, é o último momento dentro do processo em que as partes podem requerer diligências complementares. O juiz, de ofício, também pode determinar a realização de diligências complementares? Sim, sem problema nenhum. Se for para esclarecer um ponto relevante que ainda restou pendente de prova, ele pode determinar de ofício, ou seja, sem que qualquer das partes requeira, que seja determinado alguma diligência que ele ache pertinente. Ok? Pois bem, após isso, nós temos as alegações finais das partes. É o último momento em que as partes vão falar dentro do processo.
É o último momento em que as partes vão tentar convencer o juiz das suas teses, a começar pela acusação e depois pela defesa. Essas alegações finais podem ser feitas oralmente, ao final da audiência, ou na forma de memoriais, depois no prazo concedido pelo juiz. Nas alegações finais, as partes, tanto acusação como defesa, podem fazer uso de todas as argumentações fáticas e jurídicas que ela tiver à disposição. É muito comum você observar que as alegações finais geralmente se limitam a questões fáticas. O crime não ocorreu ou não foi o réu, deixando-se de lado, muitas vezes, várias teses dentro da teoria do crime ou da teoria da pena que poderiam ter sido trazidas ali para o juiz para sustentar aquilo que é melhor para acusação e defesa. Então, essa peça de alegações finais, que é uma peça imprescindível, deve ser prestada tanto pelo Ministério Público, se for uma ação penal pública, quanto pelo querelante, se for uma ação penal privada, bem como pelo réu, através do seu advogado de defesa, é uma peça imprescindível. Ela tem que ser prestada. Nós temos que relembrar, especialmente, isso vale apenas para as ações penais exclusivamente privada e privada personalíssima, que o artigo 60 do CPP diz que ocorrerá perempção, que é uma causa extintiva de punibilidade, se o querelante, autor da ação penal privada, deixar de pedir a condenação do querelado réu por conta das alegações finais. Então, a falta das alegações finais pelo querelante ou a ausência de pedido de condenação expressa do réu pode levar à perempção. O juiz vai extinguir a punibilidade e vai acabar nem apreciando o mérito da causa.